Shalom Adonai, meu irmão, a paz do Senhor. Mais uma aula aqui, nós estamos no dia de hoje, da lição da Escola Bíblica Dominical, lição 4, e 27 de julho de 2025. E vamos para o terceiro tópico, terceiro e último tópico, tá certo? Que diz o seguinte: uma igreja ousada no seu testemunho. Então, o primeiro subtópico, ele diz o seguinte: ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Então veja, terceiro subtópico, uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Então, a igreja precisa ter ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. E eu lhe digo que isso não é fácil, viu? Não é fácil, porque o inimigo ele vem com todas as forças para parar a igreja, para parar a igreja, aí eu volto a dizer, para parar a igreja no sentido coletivo e para parar a igreja no sentido singular, eu e você. O inimigo ele faz investida de todos os lados mesmo. Enfraquecer na fé, bombardeio por todos os lados. Mas o sangue de Cristo nessa noite, o sangue de Jesus que desceu na cruz do Calvário, que me lavou e te lavou de todo o pecado. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Que este sangue de Cristo, que purificou de todo o pecado, está repreendido em nome de Jesus. Você não vai desistir. Você vai continuar na fé. Você vai continuar perseverando, buscando, lutando, repreendendo todas as adversidades que chegarem em tua vida, para fazer com que você pare. Pensamento de paralisia, de parar. Pensamento de entristecer, seja repreendido nessa noite, em nome de Jesus. Vamos voltar à aula. Diz aqui: os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Isso é verdade. Olha para suas ameaças. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Então, por amor ao Evangelho, por causa do Evangelho, se suporta muita coisa. Se deve suportar as perseguições. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Vão rejeitar, vão escantear, mas o nome de Jesus prevalecerá. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Sabe o que é que me faz lembrar? É que quando a gente vê algumas igrejas, as pessoas perderem, não ter vontade de ir, tem duas situações.
Tem duas situações. Ou aquela igreja, uma igreja que está vazia, uma igreja que perde membro, né? Tem não é modo geral, tá? Não é geral, mas é um modelo de igreja que está pregando a palavra de Deus. Porque hoje as pessoas não querem escutar a genuína palavra de Deus. As pessoas querem ouvir palavras de massagear o ego, não é? Mas uma palavra que genuinamente a pessoa está precisando, dificilmente as pessoas querem. E hoje é o que mais se vê. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. É exatamente isso. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Aí essa perseguição é de fora, né? Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Eita, isso aí é bronca. Esse ponto aí que o comentarista colocou é complicado. Eu me lembro bem da pandemia, não sei se vocês se lembram. Como foi na pandemia? Um dos objetivos na pandemia foi parar a igreja, você sabia disso? Foi parar a igreja, parar os trabalhos da igreja, parar os cultos, culto de oração, parar os trabalhos aos domingos. Se fosse depender dos governantes, parava tudo. Eu me lembro que teve muito ministério que cedeu a isso. Cedeu. E cedeu na base da ameaça. E aí eu fiquei me perguntando. Veja, eu estou comentando isso com base no que o comentarista colocou. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. E aí eu me lembro que teve um pastor que ele... Não, eu estou falando de um, mas teve vários homens de Deus que não se dobraram. E ele levou a igreja para a rua, à beira da estrada, na BR-101. Tem esse vídeo até hoje aí na internet. Começaram a clamar na rua. Quem não entende, diz que é negócio de louco. Mas negócio de crente é negócio de louco mesmo, é negócio de doido. Você entendeu? Louco por Jesus. E aí, eles pregavam, oravam na rua. Se vocês não nos deixam entrar, a gente vai orar na rua. Então, o Estado, ele vai chegar um momento, aqui no Brasil, que isso foi uma dose, né? A pandemia, ele foi dosando para testar a capacidade de resistência da sociedade. E a gente percebeu que a sociedade, grande parte da sociedade, ela está muito realmente disposta a cumprir todas as exigências que o Estado faz, ainda que sejam ordens absurdas. Lembra lá no início da aula que eu falei? Ousadia, coragem. Então,
parte da sociedade ela está muito disposta a cumprir até as ordens absurdas do Estado. Então, não se surpreenda. Haverá acontecimentos em nosso país muito mais graves do que essa pandemia e que farão com que a pregação do Evangelho seja paralisada, seja cessada. E aí é onde vai medir a sua fé. A internet pode até servir bloqueada para que ninguém esteja mais aqui falando, se comunicando, pregando a palavra, não é? Então, isso é importante, tá certo? Ousadia no exercício dos dons espirituais. Segundo tópico. Segundo subtópico. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários. Não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Amém? Terceiro subtópico. Ousadia na exposição da palavra. Então, a ousadia na exposição da palavra, é interessante que ele falou exposição. Em outro vídeo meu, eu já fiz um comentário de que eu, particularmente Flávio, eu prefiro mais uma pregação expositiva do que uma pregação temática. Porque uma pregação expositiva, ela dá muita liberdade ao pregador para ele falar o que ele quiser. Você está entendendo? Já na pregação expositiva, o pregador ele fica, digamos que, preso ao texto. Ele é obrigado a ser mais textual, ser mais fiel às escrituras, ao texto. Porque ele está fazendo uma exposição. Ele tem que trazer um conteúdo histórico, ele tem que trazer um conteúdo geográfico, político, um contexto político. Você está entendendo? Então, uma pregação expositiva, ela traz mais detalhes daquele texto, né? Ele esmiuça o texto, vai lá no detalhe do detalhe. Então, por isso, é algo pessoal, tá? Eu prefiro a expositiva. E o terceiro subtópico fala isso, ousadia na exposição da palavra. As escrituras dizem que, após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia. Nesse texto, ela aparece, por exemplo, em Atos 4 e 13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Então, aqui está falando da ousadia, da autoridade, né, no sentido de coragem, né, no sentido de coragem para pregar a palavra. Tá certo? Meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus.
Graças a Deus nós chegamos a mais uma lição e eu quero desejar aos irmãos que possa, na condição de igreja, ser mais ousado na pregação da palavra, dar testemunhos de Cristo, não é? E que possamos ser cheios do Espírito Santo, como dizem as Escrituras. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até domingo que vem.